Hoje estamos fechando uma semana sensacional. Mas por que uma sexta-feira tão sensacional assim? Eu passei uma imersão ontem, hoje e amanhã com inteligência artificial. Eu já uso, o Lovable, já uso o Opus, já uso várias, já uso o Cloud, já uso o ChatGPT, mas eu passei numa imersão com o Ladeirinha, que é um grande cara de infoproduto, dos líderes mundiais, brasileiros de infoproduto, e é sensacional os gargalos que a IA pode suprir. Eu vejo, e aqui mesmo nos nossos negócios, eu trabalho eu desenvolvo toda a metodologia do 57 em 7, que é aumentar seu lucro em 57% em 7 meses, e agora nós estamos pegando a clínica odontológica personalizada da minha esposa, que nós já fizemos 57 em 7, e estamos criando aqui um programa de mentoria, que é o Odonto Lucrativa e Escalável. Então, nós vamos ter imersão já agora em junho. Mas o que é interessantíssimo é que eu e a Malu, temos 40 anos de experiência de negócios, mas de odontologia também, ela com a parte técnica odontológica, mas ela é de vendas também, ela vem de família italiana, de comércio, E eu na parte de desenvolvimento, estruturação de negócios, ensino, treinamento, metodologia e assim por diante. Então a gente começou a pensar nessa possibilidade agora, recentemente, nesses dias. Poxa, vamos micro-nichar o 57 em 7 e escolhemos alguns nichos. Eu falei, Malu, por que a gente não micro-nicha na odontologia? Então, é interessantíssimo porque eu já, usando o Lovable, que é uma inteligência artificial de programação, eu já pude incluir no 57 em 7 o que eu fiz a vida inteira, que é programar, voltar a programar. A minha grande experiência é justamente montar os fluxos de dados, entender o funcionamento da empresa e colocar isso em otimizações, maior eficiência, melhores resultados nas empresas. Sempre eu fiz isso. Sempre treinei pessoas, sempre plantei MBAs, assim por diante, então sempre desenvolvi pessoas. E olha que louco, como as voltas que o mundo dá transformam ameaças em oportunidade. Tudo isso que eu fiz, eu sempre fiz, gostei, gosto do que faço. Mas hoje, com a inteligência artificial, essencialmente a gente está vendo o seguinte: mesmo aqui as partes mais chatas ou mais difíceis do marketing digital, da aquisição de cliente, redução de custo de aquisição de cliente e tudo mais, é tráfego, é a parte de produção de criativo, é a parte de geração de texto. Então, isso que é uma parte do 57 em 7, porque eu ensino produto, ensino cliente, e daí a gente entra no marketing digital. E quando a gente vai ensinar a fazer campanha do marketing digital, até hoje, até antes de eu fazer essa imersão que eu estou fazendo esses dias, ensinar a fazer, a gerenciar, a montar estratégia, era complicado numa mentoria tão curta, numa mentoria tão específica. Eu tinha que recomendar para as pessoas, vai fazer o curso do Pedro Sobral para você se tornar um estrategista, um profissional de tráfego. E com o marketing digital, cada vez mais, eu estou saindo assim com um nível de entusiasmo, se você pudesse medir aqui o nível de entusiasmo que eu estou num nível 1000. Por quê? Com essas ferramentas, essencialmente, o que a gente precisa cuidar e fazer é da nossa competência essencial. Ainda, falando aí para o pessoal da saúde, para o pessoal da odontologia, eu vou falar em geral, mas se eu falar especificamente, então, olha só que coisa bacana. A gente vai poder juntar a competência essencial da Malu, que é a inovação na odontologia, implementação,
42 anos de experiência fazendo, inovando e surpreendendo e trazendo, né? Hoje mesmo tive com o cara, um amigo meu que se tornou paciente da Malu, cliente da Malu, ele falou, cara, eu fiquei impressionado o negócio de ela escanear a minha boca e a gente vê, né? É inovação, é tecnologia, isso já é emenda com inteligência artificial e assim vai. Então, né, e a gente pega, então, a Malu, apaixonada por odontologia, tornando a inovação e a tecnologia prática, aplicada todo dia, mexendo em rentabilidade, claro, mexendo em 2 pontos fortíssimos: qualidade, satisfação do cliente, rentabilidade e lucratividade. Tudo isso é louco, porque fazendo isso de uma forma intensa e orquestrada, a gente tem conseguido aumentar a rentabilidade da clínica da Malu, não necessariamente transferindo o custo para o paciente. Tem casos que a gente conseguiu criar protocolos com maior valor, entregando mais, cobrando a mesma coisa, porque ela já estava situada no segmento de luxo, no segmento de high ticket. Ela já atende, né, o cliente que não é de convênio. Então, olha só que bacana, com a inovação e com a tecnologia você consegue entregar mais, custando menos, ou entregar mais sem ter que cobrar mais, quebrando paradigmas, né? Que o melhor é mais caro, mas o excelente precisa ser mais caro. Nós estamos quebrando paradigmas com a inteligência artificial. Não precisa ser mais caro. Pode ser que não seja. E a gente tem experimentado isso. Agora, do lado da estratégia, né, o que nós vamos estar ensinando para os dentistas, né, que é aumentar a lucratividade. Olha que legal, aumentar a lucratividade sem precisar aumentar a clientela, quer dizer, é vender para os mesmos clientes e começar a trabalhar eventualmente na sua carteira de substituição de cliente. Nós vamos estudar isso, eu vou mostrar isso, essa parte a gente já faz, quer dizer, o nosso aluno ele já pode, o nosso mentoriado ele já entra com aplicativos que a gente desenvolveu aqui, acessa uma nuvem nossa, está dentro da mentoria, ele já começa a trabalhar com pesquisa, mandando o link para os seus pacientes e colhendo informações, não do serviço em si, mas do como ele está sentindo, como ele está percebendo, o que está bom, o que não está bom, como pode melhorar. E não é um programa de qualidade, é um programa de excelência, é aumentar o nível de satisfação do cliente, entregando mais, mas aumentando a rentabilidade. Pô, é louco, é exatamente isso. É isso que a inovação, junto com a inteligência artificial, nos dá, essas possibilidades. Agora, eu estou entrando numa coisa que eu estou apaixonado, mas eu estou apaixonado porque é uma coisa que eu fazia lá atrás, que era consultoria. Agora eu vou começar a fazer um negócio que é consultoria mentoriada. Carlos, pirei. O que é isso? O que é consultoria mentoriada? Ninguém usa esse nome no mercado. Então, consultoria normalmente eu entro na tua empresa e resolvo o teu problema, te entrego a chave, está tudo certo, funcionando. Você continua dependendo de mim, né? Porque para fazer manutenção do que eu implantei, para fazer uma nova alteração, você precisa me chamar de novo. Esse é o modelo de consultoria. Lá atrás, quando eu passei a atender clientes muito grandes, como o caso da Votorantim, como o caso do Laboratório Axê, eu falei, falei para os donos da Votorantim, né, do conselho, como também para os donos do Laboratório Axê. Olha, não tem sentido uma empresa que fatura bilhões ficar pendurada no Carlito Franco. Pode ser que para mim até seja um grande negócio, pode ser que eu esteja matando o meu negócio, mas não tem sentido. É alguma coisa muito grande pendurada num elo que é muito pequeno. Vai que acontece alguma coisa comigo, né?
Não dá. Então vamos fazer o seguinte, ganhei muito dinheiro sim com esses clientes, claro, vendi meu serviço, só que eu vendi, né, a autonomia, e essa filosofia eu gosto muito, é tornar o meu cliente independente de mim. Cara, você é maluco? Não. Pô, o Brasil tem milhões de pessoas, tem milhões de empresas, tem milhões de pessoas que precisam se desenvolver. Então, o meu negócio, no primeiro momento, começa com uma mentoria, pode ter momentos que a gente desenvolve especificamente consultorias, mas à medida que a gente avance, a gente vai para a consultoria mentoriada, que é o quê? Depois que está tudo funcionando, eu transferir os códigos-fontes, transferir, sabe, tudo aberto, tudo que é fonte, tudo que é conhecimento adquirido, eu transferi para o meu cliente. E daí ele é autônomo. Quer dizer, posso treinar a equipe dele, como fiz isso a vida inteira, treinar a equipe de programadores do meu cliente. Para quê? Para ele não depender da minha programação, para ele não depender da minha empresa. Justamente, ele começar a andar sozinho, e daí essa relação sempre gerou uma relação de confiança, de autonomia, que sempre, em novos projetos, em novas circunstâncias, em outras etapas de crescimento da empresa, muitas vezes aquele meu cliente que já tinha se tornado independente me chama para começar um novo projeto, uma nova fase, alguma coisa que ele precisa montar a equipe, precisa fazer outro, começar de novo, mas na expansão, porque ele está crescendo. Então essa é a ideia. Aos 67 anos de idade, indo para 68, né, poder pensar que tem muita lenha para queimar ainda, tem muita coisa que eu posso juntar na minha larga experiência com inovações, e daí eu acho que o segredo, no meu caso, para mim, que eu estou apaixonado, é eu estar aberto a adquirir novos conhecimentos, e adquirir novos conhecimentos essencialmente tem sido aprender a usar a inteligência artificial para discernir o que é humano e o que é replicável. Essencialmente, eu estou aumentando muito a minha produtividade e podendo me dedicar ao lado humano da empresa, ao lado humano da relação com os meus clientes. E o mais a gente vai passando com inteligência artificial, ensinando o meu cliente a usar, e ele vai se desenvolvendo e vai, inclusive, se integrando às inteligências artificiais que eu já uso. Então é muito bacana. Nós estamos realmente passando por nós devemos passar aí por uma revolução, né, da informação, basicamente. Dizem, né, que os grandes momentos de mudança na evolução da humanidade, né, foram a impressão, com Gutenberg, né, 1492, né, principalmente a impressão da Bíblia e tudo mais. Depois a gente teve a Revolução Industrial, 1750, Manchester, Inglaterra. Daí a gente tem o Fordinismo, né, a Revolução Industrial, já numa segunda fase, a Revolução da linha de produção. 1920 para 1930. Daí, no pós-guerra, a gente tem a revolução da informatização, né? E isso começa a explodir, né? E crescer muito ao final do século XX com informática, microinformática, internet, né? E a característica, a revolução que nós estamos tendo nesse milênio e nessa virada de século aqui, século XXI, com certeza são as inteligências artificiais que permitem esse aumento de produtividade. Então, essa discussão hoje, da própria jornada 6x1, que vira 5x2, é muito natural dentro desse ambiente de aumento de produtividade.
Mas não vou entrar em aspectos políticos, que não é esse o nosso propósito. O propósito é: eu consigo te ajudar com 57 em 7 agora, muito mais, porque embarcando a inteligência artificial, a gente não só vai poder entrar com programação, montagem de dados, montagem de fluxos, com personalização de aplicativo seu, isso dentro de um programa de mentoria, gente. É sensacional. E se quiser transferir esse aplicativo, né, dos aplicativos meus, ele virar um aplicativo dentro da tua empresa, independente, com modificações, isso vai para consultoria mentoreada. Então é sensacional. Então, desse lado, nós vamos poder trabalhar nisso, mas em toda a fase de marketing digital e vendas, nós vamos poder trabalhar muito fortemente em te ensinar a fazer isso com criação de campanhas, com criação de clipes, com criação de, né, com os criativos, criando personagem, é sensacional, com a tua cara, com a tua voz, né? Mas com IA, se você precisar estar gravando tudo a todo momento, corrigindo, fazendo corte e assim por diante. Então, pessoal, estou terminando essa semana e terminando o mês de maio aqui, apaixonado em tudo que faço e apaixonado nos projetos que nós estamos nos desafiando, mas esses projetos têm principalmente a característica de usar um núcleo comum, que é o 57 em 7, com inteligência artificial, desdobrando em nichamentos para diferentes setores. Na odontologia, a gente vai ter, já está começando, né, já devemos ter a primeira imersão ainda agora em junho, com o odonto lucrativa escalável. Na arquitetura, estamos com o Matheus Paraíso, vamos fazer isso também, arquitetura escalável. Está sensacional e já também deve acontecer, já a primeira imersão deve acontecer agora entre junho, mais finalzinho de junho, começo de julho. Enfim, é aumento de produtividade com aumento de especificação, com aumento de aderência a nichos. Quer dizer, a mesma metodologia do 57 em 7 se desdobra num produto diferente para odontologia, num outro produto diferente para arquitetura, daqui a pouco num outro produto para lojistas, daqui a pouco num outro produto para psicólogos. Mas essa diferenciação tem muito na inteligência artificial. O que fica? A essência humana. A essência humana é comum em todos esses desdobramentos. O Carlito Franco, o conhecimento, a experiência, esse é o mesmo. Mas os desdobramentos e a dinâmica da personalização em cada segmento é com a inteligência artificial. Então, pessoal, é assim que a gente fecha esse mês, é assim que a gente fecha essa semana. Um beijo no coração para todos vocês e um super fim de semana para cada um.